Como tirar fotos profissionais com o celular. Ao assistir esse vídeo, você vai aprender a posicionar os elementos da cena da sua foto de uma forma que é comprovada tanto pelos profissionais da fotografia quanto do cinema. É uma técnica utilizada em filmes, em fotos profissionais. E eu já falei um pouco dessa técnica aqui num outro vídeo meu que eu vou deixar no final aqui desse vídeo. Mas assim, eu não falei de uma forma tão aprofundada e eu não ensinei algumas coisas que eu vou ensinar hoje aqui pra você. E assim, no final desse vídeo eu vou te ensinar uma técnica muito louca. Que, ó, se você não ficar até o final, se você não assistir essa ideia que eu vou te passar no final, eu vou ficar até com dó de você. Porque você não vai aprender isso em mais nenhum lugar. Você não vai aprender isso em nenhum lugar não, eu só vou te ensinar, porque eu sei que agora mesmo você vai deixar o seu like, vai curtir aqui esse vídeo, vai deixar seu comentário, vai se inscrever no meu canal e vai ativar o sininho das notificações. Senão eu nem te passaria. Meu nome é Mônica Góes, eu sou pós-graduada em fotografia e nesse vídeo eu vou falar sobre como deixar uma foto mais atraente, mais harmoniosa, mais agradável aos olhos. E como fazer o espectador da sua foto ficar totalmente imerso ali na cena da sua foto. Sabe quando você assiste um filme ou uma série e você fica totalmente assim, imerso ali, totalmente concentrado ali? Pois é, no cinema são usadas várias técnicas visuais capazes de proporcionar um prazer estético no espectador. E essas técnicas fazem com que ele fique muito mais interessado no que ele está vendo ali. E uma coisa que só os fotógrafos profissionais sabem é que essas técnicas são utilizadas também na fotografia profissional, proporcionando esse prazer estético muito maior em quem vê a foto e fazendo também com que o espectador da sua foto fique muito mais interessado nela sem saber exatamente o porquê. Vou mostrar aqui na tela do meu computador para você entender um pouquinho melhor o que eu estou querendo dizer. Ok, então eu já falei nos meus vídeos anteriores que existe essa grade aqui, ó, no seu celular, e isso daqui existe também em todas as câmeras fotográficas profissionais. E essa grade existe exatamente porque ela é utilizada numa técnica comprovada que faz com que a sua foto fique mais atraente. Então eu quero mostrar aqui para vocês, ó, que isso é uma grade que é utilizada em vários vídeos também para compor a cena também de um filme, de uma série. Então isso é utilizado também no cinema. Então, quando você for fotografar as pessoas, por exemplo, ao invés de colocar a pessoa aqui no centro da imagem, você pode escolher uma dessas linhas aqui para colocar a pessoa dentro dessa sua cena, desse seu enquadramento. Eu já falei isso nos vídeos anteriores, mas não só isso, eu falei também que quando a pessoa estiver, por exemplo, olhando para um lado, igual aqui o personagem está olhando para o lado esquerdo, então você vai deixar também mais espaço na frente desse olhar dele, para onde o olhar dele está se dirigindo, ou também quando a pessoa o personagem está posicionado com o corpo de frente para esse lado aqui, né? Às vezes não está olhando, mas está com o corpo de frente para esse lado. Então daí, nesse lado aqui, você vai deixar mais espaço e o personagem, a pessoa, você vai posicionar nessa linha aqui. Mas o que eu ainda não falei nos meus outros vídeos é que você pode pensar dessa outra forma aqui, ó. Se a gente dividir essa cena em 3 partes, né, que é o que acontece quando você pensa só nessas linhas verticais, você tem essa cena dividida em 3 pedaços, tá? Então, se você pensar assim, você pode olhar isso tudo dessa outra forma. Esses 2 pedaços aqui, não só a pessoa vai estar nessa linha, mas ela vai estar ocupando esses 2 pedaços, que são 2/3 da foto. Logo, 1/3 aqui da foto vai ficar com um espaço meio assim vazio, com uma informação não muito importante. Por exemplo, aqui também, ó, a pessoa está posicionada nessa linha, esses 2/3 aqui estão sendo preenchidos com essa informação, que é a mais importante, e esse último terço aqui
ele está sendo preenchido com uma coisa mais desfocada, né? Que não é tão importante assim. Aqui nessa foto você também vê isso, ó, a pessoa sendo colocada nessa linha. Esses 2/3 tem aqui pedaços, partes dessa pessoa, né? E aqui 1/3 sem muita informação relevante. Então não esquece que o mais importante é fazer com que a foto seja composta assim de uma forma em que você coloque a pessoa numa dessas linhas aqui verticais. E a linha correta qual será, né? A linha correta depende do lado onde a pessoa está, vamos dizer, olhando, né? A pessoa está olhando aqui para o lado direito, então o correto é deixar nessa linha aqui, não só olhando, às vezes está com o corpo direcionado para cá, então o correto é essa linha aqui. Então, eu já havia falado um pouquinho sobre essa técnica em outros vídeos meus, mas assim, agora eu estou te mostrando de uma forma mais profunda e com outro ponto de vista. Lembrando que isso que eu falei aqui nesse meu outro vídeo também serve tanto para foto de pessoas quanto para foto de animais e também para foto de coisas em movimento. Assiste lá depois para você aprender melhor tudo isso. Mas se você quiser aprender tudo isso de uma forma mais rápida, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link de um curso de fotografia online para você que quer aprender a fotografar e que tem apenas um celular. Também serve para quem tem câmera profissional ou semi, mas se você tiver só um celular, você pode fazer esse curso tranquilamente e você vai aprender várias coisas da fotografia profissional de uma forma bem mais rápida. Então depois assiste lá que esse curso eu indico. E você sabe que isso tudo que eu estou falando aqui é uma técnica já comprovada em que faz os seus olhos, os olhos do espectador, percorrer pela cena, causando uma sensação muito mais agradável e fazendo também com que os olhos do espectador não se cansem da cena, não se cansem da foto, o que caracteriza uma foto que não tem aquele elemento de monotonia visual. Se você não conseguir fazer isso tudo no momento da captura da foto, você pode fazer isso depois, na hora de editar a sua foto, cortando ou rotacionando a foto. Como eu falo nesse meu outro vídeo aqui, que eu te ensino como fazer isso no seu celular mesmo, sem aplicativo, só com aquelas coisinhas de edição, de cortar foto que normalmente já vem na maioria dos celulares. Lembrando a mesma coisa que eu falei no vídeo anterior aqui, se você não sabe ativar essa grade no seu celular, tem uma pessoa que pode te ajudar e ela chama Dudu Rocha. Ele tem um canal aqui no YouTube e ele te ensina como ativar isso se o seu celular for Android ou se ele for iOS, iPhone. E eu vou deixar 2 links aqui embaixo na descrição, lá do canal do Dudu Rocha mesmo, 2 links onde ele está ensinando a fazer isso daí. Esse canal do Dudu Rocha é de tecnologia e você aprende muita coisa sobre celular. Depois dá uma olhadinha lá, eu gosto bastante. E se você tem câmera profissional ou semi-profissional, você pode ativar também essa grade que vai ter aí sim na sua câmera. E se você não tem uma câmera profissional nem semi-profissional, olha, eu vou falar uma coisa pra você. Dá pra gente fazer tanta coisa também com essas câmeras, que tem muitos recursos a mais, né? Que tá na hora de você começar a pensar em adquirir uma aí mais pra frente, hein? Você ia endoidar. Uma câmera assim é tudo de bom. E agora, pra finalizar, eu vou te falar uma coisa muito louca, muito interessante. Mas, por favor, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo, porque só com comentário e like que o YouTube reconhece assim que esse vídeo é interessante e começa a compartilhar, a mandar para mais pessoas ficarem sabendo aqui do meu canal. Então, por favor, deixa seu comentário e seu like aqui, beleza? Dependendo da sensação que você quer causar numa foto, você pode aprender essa técnica de hoje de uma forma tão profunda a ponto de chegar a brincar com essa técnica. No cinema, em alguns filmes, você consegue observar que essa técnica está tão dominada que eles já conseguem propositalmente utilizar de uma forma assim contrária, invertida. Mas só depois que ela é muito bem dominada que você consegue fazer uma coisa dessas. Deixa eu te mostrar aqui na tela do meu computador para você entender melhor. Então tem essa série aqui, que é a série Mr. Robot. É uma série que trata de um personagem que é um hacker com transtorno psicológico, fobia social.
E é uma série que ela é descrita como um suspense tecnológico, que quer transmitir assim toda essa atmosfera desconfortável do personagem. Então, já sabendo que não é agradável nem harmonioso para os olhos, você vai conseguir ver aqui nessa série que na hora de compor uma cena não é usado nada do que essa técnica que eu te passei hoje aqui, nada do que essa técnica propõe. E é usado exatamente o contrário. Ó. Deixa eu mostrar para você, por exemplo, nessa cena aqui, o personagem aqui tá olhando para lá, aqui não tem espaço nenhum, aqui tá pegando uma parte enorme aqui de teto, nada a ver, né? E isso daqui não é uma composição agradável aos olhos. Aí tem vários exemplos aqui também, dá pra ver, ó, o personagem olhando pra cá, pro lado esquerdo, e acaba aqui a cena, né? Tá totalmente ao contrário disso que a gente aprendeu aqui, tá? Vamos ver aqui mais aqui algumas, ó. Aqui o personagem olhando pra lá e acabou aqui, ó, o espaço tá atrás dele. Aqui também, ó, contrário. Aqui também o personagem olhando para lá, ó, uma composição totalmente no canto aqui, bem estranha. Aqui também o personagem olhando para a direita aqui, a direita acabou a foto, tá com mais espaço atrás dele. Então aqui você vê essa técnica sendo usada ao contrário, mas para fazer esse contrário, a gente tem que dominar muito bem a técnica para não estar fazendo algo só aleatório, né? Para fazer algo assim, porque você sabe o correto, já domina bem, então você consegue fazer o contrário. Então, se você quiser causar uma sensação diferente em alguma de suas fotos, aprenda essa técnica tão bem a ponto de usá-la às avessas. Na hora que você quiser sair assim um pouco da casinha, fazer uma coisa mais artística, mais diferente, mais estilosa. Mas daí você vai fazer isso sabendo o que você quer fazer, não de uma forma aleatória, sabendo que você quer exatamente causar essa sensação diferente. Então é isso, muito obrigada por ter assistido até aqui. Vou deixar essas duas sugestões de vídeo. Dá uma assistida aí e não esquece de deixar o seu like.